ao Senhor somente. Pai, nós vamos mais uma vez agora abrir a Escritura e considerar o texto bíblico. E nós pedimos a Ti que o Senhor, de maneira sobrenatural, mais uma vez, e poderosa, no poder do Teu Santo Espírito, o Senhor fale conosco. Que nós sejamos, ó Pai, mais uma vez, levados a compreender a realidade da majestade do Senhor em contraste com o coração humano e de como o coração humano precisa de redenção, mas também de como o coração humano naturalmente está afastado do Senhor. Pai, nos dá essa visão e nos leva a confiar somente em Ti. Que o Teu Santo Espírito, então, abra os nossos olhos e os nossos ouvidos para ouvir do Senhor e ver o Senhor e confiar de que a Tua palavra é a verdade, para que nós possamos viver ousadamente de acordo com a Tua palavra. É a nossa oração em Jesus. Amém. Marcos capítulo 14. O texto que vamos considerar essa noite está a partir do verso 53. Marcos 14, a partir do verso 53, nós vamos ler até o verso 65. Texto da Sagrada Escritura, Evangelho segundo São Marcos, revelação de Deus para nós, diz assim: E levaram Jesus ao sumo sacerdote, e então se reuniram todos os principais sacerdotes, os anciãos e os escribas. Pedro seguiu Jesus de longe até o interior do pátio do sumo sacerdote, e estava assentado entre os servos, aquentando-se ao fogo. E os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho contra Jesus para o condenar à morte, mas não achavam nada, pois muitos testemunhavam falsamente contra Jesus. Mas os depoimentos não eram coerentes. E levantando-se alguns deles, testemunhavam falsamente, dizendo: Nós o ouvimos declarar: Eu destruirei esse santuário edificado por mãos humanas, e em 3 dias construirei outro, não por mãos humanas. Nem assim o testemunho deles era coerente. E levantando-se o sumo sacerdote no meio, perguntou a Jesus: Você não diz nada em resposta ao que estes depõem contra você? Jesus, porém, guardou silêncio e nada respondeu. O sumo sacerdote tornou a interrogá-lo: Você é o Cristo, o Filho do Deus bendito? Jesus respondeu: Eu sou. E vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. O sumo sacerdote, rasgando as suas vestes, disse: Por que ainda precisamos de testemunhas? Vocês ouviram a blasfêmia? Qual é o parecer de vocês? E todos o julgaram réu de morte. Alguns começaram a cuspir nele, a cobrir-lhe o rosto e bater nele e a dizer-lhe: Profetize! E os guardas davam-lhe bofetadas. Nós estamos considerando os últimos dias, e agora especificamente o último dia de vida do Senhor Jesus Cristo, antes de ser sacrificado como oferta para a redenção de pecadores. E nós temos, de uma maneira muito pesada, visto a ação humana que leva à morte de Cristo. A responsabilidade do coração rebelde, traiçoeiro do ser humano, que é movido pelos seus pecados, pela sua vontade de ser livre
e independente do Deus Criador e sustentador de todas as coisas. E essa atitude do ser humano é feita de maneira cruel, perversa, mas nunca de uma maneira deliberada, no sentido em que o ser humano sempre tenta pintar a sua crueldade de atos caridosos e bondosos. Isso ficou muito claro na semana passada, quando nós vimos Judas traindo Jesus com um beijo. No ato mais perverso da humanidade, Judas tenta pintar aquilo de dourado, chama Jesus de mestre e o beija. Porque ele é cruel, mas ele não quer parecer cruel. Ele é perverso, mas ele não quer parecer perverso. Ele quer parecer bonzinho, digno. Mas ele é maligno, guiado por Satanás. E agora, Marcos, depois de mostrar a traição de Judas e mostrar essa crueldade individual do ser humano, que sendo perverso, faz as suas perversidades tentando escondê-la, tentando deixar de um jeito mais digno, Marcos nos leva agora a considerar que essa não é simplesmente uma realidade do ser humano como indivíduo, mas ela ultrapassa a individualidade e ganha caráter comunitário, ganha caráter político. E é isso que Marcos mostra para a gente nessa passagem que acabamos de ler. A coletividade da crueldade humana. Quando o pecado se torna coletivo. E Marcos vai dizer então, dessa condição agora, do que aconteceu naquela noite, e de como os judeus, como um todo, especialmente na sua liderança e no seu governo local, sendo cruéis, estavam tentando negar sua crueldade ao condenar Jesus Cristo, tentando matá-lo. O texto vai dizer então para a gente que naquela noite, depois que eles saíram do jardim do Getsêmani, no Monte das Oliveiras, aqueles homens todos, aquela multidão que havia agarrado Jesus e o prendido, leva ele para a casa do sumo sacerdote. Sumo sacerdote. E esses dias, irmãos, os dias do primeiro século na Judéia são tão confusos, né, que nós temos mais de um sumo sacerdote. Nós temos Anás e Caifás que, de certa forma, revezam no sacerdócio, ou no supremo sacerdócio. Né? E aí nós temos essa anomalia, né, como Lucas vai registrar no seu evangelho, no capítulo 3. E o próprio João também vai relatar isso dessa noite. Jesus é levado à casa do sumo sacerdote e é interrogado primeiro por Anás, de uma maneira mais privada, e depois por Caifás, de uma maneira mais pública. Marcos, como é sucinto e tenta resumir a história, ele guarda um pouco dos detalhes, mas simplesmente diz que eles levam Jesus para a casa do sumo sacerdote, e no interior do pátio está ali alguns dos seus discípulos até, a gente vai falar sobre isso, mas note no verso 53, o destaque importante de que estão reunidos naquela noite, na casa do sumo sacerdote, todos os principais sacerdotes, os anciãos e os escribas. Ou seja, é o governo do povo judeu. É o governo da Judéia que está reunido para fazer aquele julgamento. Todos os principais sacerdotes, os anciãos e os escribas. Obviamente, você sabe disso, né? No primeiro século, a Judéia é vassalo do Império Romano. E eles têm de prestar obediência a Roma. Mas, em alguma medida, na estrutura do Império Romano, os povos das terras ainda têm as suas liberdades e têm as suas estruturas, de certa forma, ainda mantidas. E dentro da estrutura do povo judeu, eles têm essa ordem de governo
onde os seus líderes, aqueles que governam, são os sacerdotes, os anciãos e os escribas. São o povo da religião. Os líderes religiosos são aqueles que comandam o povo e governam o povo. Então não se engane, não se engane. Eles levam Jesus para os governantes do povo judeu. São esses os que recebem Jesus para julgá-lo na calada da noite. Está acontecendo aqui, irmãos. É uma reunião. Inclusive fala do nome aí, Sinédrio, né? É uma reunião do Supremo Tribunal de Justiça da Judéia do primeiro século. É eles que estão reunidos. É eles que estão reunidos para julgar Jesus. Marcos vai dizer que Pedro, agora, de certa maneira, ele volta a seguir Jesus, mas de longe, distanciado. O verso 54 vai dizer isso para a gente. João, no capítulo 18 do seu evangelho, vai dar mais detalhes a respeito disso. Mas eu não quero considerar Pedro essa noite, porque na semana que vem a gente vai falar especificamente, a partir do verso 66 ao 72, tratando da negação de Pedro e da maneira como ele reagiu à prisão do Senhor Jesus. Mas ele está por ali. Ele é uma das testemunhas que vão ver isso que aconteceu. E é por isso que nós temos relato preciso, que os discípulos de Jesus também viram aquele governo reunido para julgar o seu mestre. Qual é o relato? O que acontece? O que está acontecendo naquela noite? Por que é que os governantes de Israel estão juntos naquela noite para tratar do assunto de Jesus? Porque, mais uma vez, agora de maneira coletiva, o ser humano está tentando esconder a sua crueldade, tentando fazer as suas coisas por debaixo do tapete. Note como o Marcos vai deixar para a gente muito claro qual era a intenção do governo da Judéia. Olha o verso 55. Os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho contra Jesus para o condenar à morte. Os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho contra Jesus para o condenar à morte. Meus irmãos, não é novidade que os líderes religiosos da Judéia queriam matar Jesus. Isso não é novidade. Você tem acompanhado a exposição aqui do livro de Marcos, você sabe que lá no capítulo 3, quando Jesus cura um homem no sábado, Marcos já diz que naquele momento, logo no princípio do ministério de Jesus, eles já queriam procurar uma chance para matá-lo. Aqueles homens, desde quando o Senhor Jesus começa a ministrar e começa a demonstrar a sua autoridade e afirmar a sua autoridade na Galileia, na Judéia, eles já se sentem ameaçados e têm o desejo de matá-lo. E agora, nessa noite, o que eles estão fazendo é justamente colocando o seu plano de assassinato em prática. Eles querem matar Jesus. Esse é o grande objetivo deles. Esse é o grande alvo que eles têm. E querendo matar o Senhor Jesus, o que eles fazem é armar um circo, armar uma tenda e fingir que estão fazendo um julgamento. Fingir que estão fazendo um julgamento. E por que fingir? Porque esse julgamento aqui, irmãos, não é um julgamento. Aliás, ele vai contra todos os estabelecimentos de juízo que eram da corte judaica. Alguns comentaristas vão dizer que 18 leis foram quebradas nesse julgamento de Jesus aqui. Entre elas, por exemplo, coisas como não era permitido fazer julgamentos à noite,
Os julgamentos precisavam ser feitos somente após o sacrifício da manhã. Você lembra? Todo dia tinha sacrifício. Um cordeiro de manhã, um cordeiro no final da tarde. E os julgamentos, então, só poderiam acontecer após a oferta da manhã. Poderia ter julgamento à noite. Os acusados deveriam ter as suas testemunhas de defesa. Não tinha, Jesus não teve ninguém aqui ao lado dele para ser ouvido como testemunha de defesa. E mais do que isso, mais do que as leis do Midrash, que eram as tradições que eles mesmos haviam estabelecido, nós temos a instituição do próprio Senhor de como o juízo deveria ser honesto, imparcial. Impressionantemente, se você ler Deuteronômio capítulo 16, onde Moisés instrui o povo a respeito das festas, de como deveria ser celebrada a Páscoa, a festa das semanas. Né? No final do capítulo 16, ali, de uma maneira meio que parece estar desconectada, Moisés vai falar de juízo, como os juízes de Israel deveriam ser honestos. E aqui, nesse círculo, o que a gente vê é justamente essa bagunça. Um cenário montado, um aspecto de justiça, mas que na verdade tinha a extensão única de levar o Senhor Jesus à morte. Levar o Senhor Jesus à morte. E esses homens não estão brincando, eles não estão levando isso de qualquer maneira. Eles estão determinados, persuadidos e pagando o custo para que Jesus seja executado. E eles levantam então pessoas para acusarem Jesus. Levam pessoas para acusar o Senhor Jesus. E nós vimos já que esses homens haviam pago Judas para trair Jesus. E a grande conclusão que nós levamos aqui, do verso 57, 58 e 59, é que essas pessoas estavam sendo pagas para testemunhar contra Cristo. Porque elas não diziam coisa com coisa. Esse é o foco de Marcos, olha só. Testemunhavam falsamente contra Jesus, verso 56, mas os seus depoimentos não eram coerentes. E ainda levantou alguém lá tentando citar algumas palavras de Jesus, né? E disse, a gente ouviu ele falar que vai destruir o templo, que é feito com mãos humanas, e em 3 dias vai reconstruir o templo, feitos por mãos não humanas. Deturpando as palavras de Jesus. Mas Marcos vai dizer que mesmo assim, uma tentativa de tentar citar Jesus, ainda assim eles eram completamente incoerentes. Eles não conseguiam falar exatamente qual era o erro de Jesus, qual era a acusação contra Jesus, porque eram falsas testemunhas, provavelmente subornadas, e essa é mais uma das regras quebradas. Você não pode subornar alguém para juízo. E eles estão determinados a construir um caso contra Jesus, mas não conseguem. Não conseguem. Levantam falsas testemunhas, mas elas são incoerentes, porque realmente são mentirosas. Não vão acusar o santo de Deus de erro, se eles mesmos é que são os errados. O fato é que eles estão tentando construir esse circo todo, mas não conseguem. Não conseguem. E aí o sumo sacerdote então tenta uma cartada desesperada e se volta para Jesus. Se volta para Jesus. E você não vai dizer nada? Você não tem nada para responder a si mesmo ou sobre si mesmo contra esses que depõem contra você? Jesus guarda silêncio. E guarda silêncio. Não responde nada. Fica quieto. O Senhor está disposto a assumir aquela situação, aquela posição. E como ovelha muda, ele está indo para o matador. Ele não está se debatendo.
não está indignado, não está inconformado, não está ali revoltado com essa situação. Ele se entrega comprometidamente naquele cenário de injustiça total, de total absurdo e mentira. Um negócio completamente virado ao avesso. O Senhor Jesus está quieto, se entregando como um cordeiro pelo seu povo. Mas o sumo sacerdote não desiste. E ele interroga Jesus. E agora faz uma pergunta muito precisa e pertinente. Verso 61. O sumo sacerdote tornou a interrogá-lo. Você é o Cristo, o Filho do Deus bendito? Você é o Cristo, o Filho de Deus bendito? E Jesus responde. Essa pergunta, o Senhor Jesus responde. E, obviamente que Jesus responde aqui, não simplesmente porque isso era algo que ele estava fazendo como defesa de si mesmo. Não como uma novidade, mas Jesus simplesmente está reafirmando aquilo que ele reafirmou durante todo o seu ministério. E Marcos está dizendo que Jesus afirmou aquilo que ele está descrevendo para nós desde o primeiro versículo do seu evangelho. Marcos 1:1, Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. E nessa pergunta, então, sumo sacerdote, que na verdade é uma pergunta dupla. Nós temos a grande declaração de Cristo, de quem Ele é, mais uma vez. Eu sou o Messias. Eu sou o Cristo, o ungido de Deus. Eu sou o mediador entre Deus e os homens. Sou profeta, sacerdote e rei, fazendo mediação para que os homens tenham redenção. Mas não só isso. Cristo não afirma simplesmente ser mediador entre Deus e os homens. Ele afirma ser o próprio Deus. Você é filho de Deus? E ele diz, sim, sim, eu sou. E a referência aqui, irmãos, talvez para nós não seja tão precisa, mas para qualquer judeu, ele pega a referência. Jesus diz, eu sou. Obviamente é uma referência ao Deus que se apresentou a Moisés na sarça. Quem é o Deus que me envia? Perguntou Moisés. Eu estou indo em nome de quem? E a resposta para Moisés é, eu sou, está enviando você. E agora Jesus responde, eu sou. Eu sou. E sabe o que mais? Vocês verão a minha glória. Vocês verão a minha glória. Jesus aumenta ainda mais a sua resposta e não se limita a responder a pergunta do sumo sacerdote, mas ele mesmo declara ainda mais verdades a respeito de si mesmo. Eu sou o Cristo, eu sou o Filho de Deus, e vocês verão a minha glória. Lado do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. O sumo sacerdote então reage à resposta de Jesus. Rasga suas vestes. Diz que Cristo blasfema. Cristo blasfema. E ele então acha o motivo que ele precisava para matar Jesus. Quanto na sua malignidade, na sua crueldade, os homens, no seu falso testemunho, não acharam o motivo para condenar Jesus, no fim das contas foi a verdade de Cristo. A verdade de Cristo que eles usaram para condená-lo à morte. As falsidades deles eram incoerentes, mentirosas. E numa coisa completamente absurda, o blasfemo mata o santo. Porque o blasfemo aqui não é Cristo, que diz a verdade a respeito de quem Ele é e assume publicamente a sua identidade. Eu sou homem, Deus, verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus.
E eu sou o mediador entre Deus e os homens. E eu mostrarei a minha glória a todo olho. O blasfemo é aquele que nega essa realidade. Não, você não é, você vai morrer. Esse é o blasfemo. E ele desafia então todos os seus colegas de governo e diz: e aí, precisa de mais alguma testemunha? Precisamos de mais alguma coisa? Qual é o parecer de vocês? E todos o julgaram réu de morte. Todo o governo judaico do primeiro século entendeu que Jesus deveria morrer, porque todos eles estavam perdidos na sua blasfêmia, indispostos a se sujeitar ao soberano Deus eterno. E aí começam então a cuspir nele, bater nele e provocá-lo. Cuspir nele, bater nele e provocá-lo. Meus irmãos, uma das cenas mais horrorosas de toda a humanidade. Das cenas mais horrorosas de toda a humanidade. E há diversas perspectivas pelas quais nós podemos analisar a crueldade dessa cena. Porque ela revela justamente essa vileza humana, agora coletiva. Na semana passada a gente viu como o coração humano individualmente está indisposto para com Deus, rebelde para com Deus, e querendo de toda maneira se livrar do governo do Senhor. Nesse cenário nós vemos como o homem se une coletivamente, como nação, como povo, para tentar se livrar do governo de Deus. E sabe o que é triste, irmãos? Sabe o que é pesado? É nós vermos que a Judéia, que é a nação que Deus chamou em Abraão para ser o seu povo, no dia da morte de Jesus, se tornou como Babel. Se tornou como Babel. O que é Babel? Qual é Babel? Você se lembra da história de Babel? Como aqueles homens, eles decidem coletivamente, vamos nos organizar como uma nação, e uma nação livre do Senhor. A gente vai construir a nossa torre, e a gente vai governar, e a gente não vai se espalhar, e a gente não vai obedecer a Deus. O nosso nome é que será elevado. O nosso nome é que será grande. E nessa noite nós vemos a própria Judéia se tornando como Babel. Nós vamos tirar as amarras de Deus contra nós. Nós vamos nos organizar, nós vamos nos unir, nós vamos planejar, nós vamos pagar, vamos fazer o que for para tirar Deus do nosso meio. Para ter a nossa autonomia, a nossa liberdade e fazermos o que nós quisermos. E nós vamos matar Deus para isso. Vamos matar o próprio Deus para isso. Meus irmãos, esse cenário caótico, pesado, triste. Porque essa é a realidade do ser humano. Pecado não atinge somente o ser humano na sua individualidade, mas o ser humano pecador, transgressor, iníquo, ele se une a outro ser humano pecador, iníquo, transgressor, para se livrar do Senhor. E nesse momento agora, toda a vileza, inveja, ódio são deixados de lado, porque eles têm um objetivo maior conjunto de se estabelecerem como poderosos autônomos e se livrarem de Deus. E essa tem sido a história da humanidade repetidamente. Repetidamente. O ser humano não é simplesmente pecador individual, mas ele é pecador coletivamente, comunitariamente. E você precisa saber, governos humanos não estão isentos de
pecado, da crueldade, da transgressão e da iniquidade. Você, meu irmão, não pode ser tão ingênuo para achar que os governos desse mundo não estão nem aí com as coisas da alma e do ser humano. Governo, mano, tem tudo a ver com religião. Nós temos sido instruídos, de alguma maneira, né, a dizer que futebol, religião e política não se discute, e que essas coisas não podem se misturar. Né? Mas só os tolos e ingênuos acreditam que essas coisas não estão misturadas. Elas estão completamente intrigadas, intrincadas, de maneira que é impossível ser separadas. Os governos humanos é mundanismo pleno. O governo humano é mundanismo pleno, porque é a coletividade da pecaminosidade humana. Governos humanos são mundanos, é por isso que a gente chama o mundo de mundo. A maneira do mundo de pensar, porque é a coletividade da transgressão e da iniquidade. E você precisa saber disso. Aconteceu em Babel, aconteceu na Judéia e acontece hoje. Os governos são a expressão da crueldade do ser humano, da tentativa do ser humano de se livrar do governo de Deus. Isso nós precisamos muito ativamente estarmos atentos ao governo, estarmos diligentes em oração pelo governo. Mais do que isso, mais do que toda e qualquer coisa, nós precisamos sempre, em qualquer esfera da vida humana, anunciar a nossa submissão plena e fiel a Jesus de Nazaré como Senhor de todas as coisas. O Senhor Jesus é quem governa o universo. É Ele quem governa todas as coisas. E nós precisamos declarar a nossa submissão leal somente a Ele. Não é o Império Romano. Não é o governo da Judéia. Não é Babel. E não é o governo do Brasil que deve exigir a nossa lealdade extrema, fiel e obediência. Somente Jesus de Nazaré é o nosso Senhor, inquestionavelmente. Inquestionavelmente. Meus irmãos, os cristãos durante toda a sua história têm sido perseguidos pela sua posição de subservientes a Jesus de Nazaré. Não foi à toa que começou no primeiro século uma perseguição muito severa aos cristãos. Porque os cristãos declaravam abertamente: Jesus é Senhor. Jesus é Senhor. E o Império Romano então reagiu a essa informação e a essa afirmação dos crentes, dos cristãos do primeiro século, com perseguição, com tentativa de calá-los, com tentativa de dominá-los, com tentativa de extingui-los, matando-os, perseguindo-os, fazendo-os sofrer. E durante toda a história do cristianismo isso tem permanecido. E nós precisamos ser lembrados de que os governos humanos têm as suas agendas, as suas demandas, e que eles tentam, de uma maneira ou de outra, tirar a nossa lealdade do Senhor Jesus, tentando convencê-los de que nós precisamos de qualquer outra coisa, senão de Jesus. Os líderes judeus estavam convencidos de que eles precisavam de qualquer outra coisa, menos de Jesus. Sabe o que é melhor para vocês? Barrabás. Está aí uma coisa que vocês precisam. Né? Vocês não precisam de Jesus de Nazaré, vocês precisam de Barrabás. E vez após vez, governo após governo, nação e outra nação, seja em qualquer lugar do mundo, os governos têm tentado se exaltar e tirar dos seres humanos a necessidade que eles têm de reconciliação com o Criador, o Provedor e o Redentor da terra. E você, cristão, não pode cair nessa mentira.
Você precisa resistir às enganações e às ilusões que o governo tenta vender para você. E o que você precisa é de um auxílio social. O que você precisa é de rede médica pagada pelos impostos. O que você precisa é de educação boa, que a gente mesmo vai prover para você. Sei lá qual que é a coisa que você tem acreditado que o governo está mentindo para você, dizendo que é a sua necessidade, e tentando tirar de você a realidade que o que você precisa é de Deus. Deus é quem governa o universo. E eles fazem isso, irmãos, obviamente tentando pintar a sua crueldade de coisa boa, né? Não, a gente tem aqui, é um cuidado com você, cidadão. Nós estamos cuidando de você e da sua família. Apoie o nosso poder. Apoie a nossa vitória. Não caia nessa armadilha. Não caia nessa armadilha. Professe a sua fé e a sua lealdade somente a Jesus. E tenha coragem de afirmar a malignidade do governo. Tenha coragem de afirmar a vileza, a iniquidade e a transgressão dos governantes. Quando eles são cruéis, transgressores e iníquos. A sua lealdade é somente a Jesus de Nazaré. Acima de tudo. Meus irmãos, vocês sabem por que o logo dessa igreja aqui é um peixe com uma cruz? São os dois símbolos mais preciosos na história para o cristão. A cruz, porque foi nela que Jesus pagou a nossa salvação, derramando o seu sangue e tendo o seu corpo moído. E a cruz é um grande sinal para nós de perdão. Jesus transpôs a cruz, venceu a morte e ressuscitou ao terceiro dia. Nós amamos, nos gloriamos na cruz de Cristo. Mas o peixe é muito importante para nós, irmãos. E infelizmente muitos crentes nem sabem por quê. Os cristãos às vezes esquecem. Ou não sabem, simplesmente não sabem. Mas o peixe não é simplesmente um sinal de que Jesus é poderoso para alimentar você. Ele pode trazer comida de lugares inesperados, como ele fez naqueles 2 milagres da multiplicação de pães e peixes. Não. O peixe foi a declaração dos crentes do primeiro século, que Jesus era o seu Senhor. Peixe em grego é ictus. A palavra ictus se tornou a primeira confissão de fé pública dos crentes no Império Romano. Porque ela se tornou um acróstico para a confissão e a declaração. Iesu Christou Theos Huios Soter. Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador. Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador. E é por isso que nós usamos o peixe ainda 2000 anos depois, para confessar Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador. Não é o Império Romano que nos salva. E os crentes então, perseguidos por César, desenhavam o peixe para se reconhecer e afirmar: Jesus é o meu Senhor. Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Salvador. Não César. Não César. Jesus. E 2000 anos nós continuamos afirmando e professando essa mesma coisa. Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Que na cruz morreu para me livrar dos meus pecados e me colocar numa posição de união com Cristo. Com Deus Trino, Pai, Filho e Espírito. E ressurgiu dentre os mortos para que eu tenha justificação e vida eterna. A minha lealdade está em Jesus, não ao governo brasileiro, principalmente na vilania, na maldade, na crueldade, na transgressão, no pecado do governo brasileiro. Nós precisamos confessar nossa lealdade somente a Cristo. Salmo 2 que nós lemos aqui, nós lemos os primeiros versos, na nossa confissão. E ele é um texto, ao mesmo tempo, muito real, solene, mas também cômico. Porque no Salmo 2, o salmista diz: as nações se iludem dizendo, vamos se livrar de Deus. E elas imaginam essas coisas vãs.
Mas o salmista vai dizer no verso 4 que o Senhor olha do céu e dá risada das nações. Dá risada das nações. Vocês são malucos, vocês são tontos. Vocês não conseguem se livrar de mim. E aí no final o salmista vai dizer o seguinte: beijem o filho, para que ele não se irrite. Meu chamado para vocês essa noite é esse, irmãos. Beijem o filho, para que ele não se irrite. A sua lealdade deve estar ao Filho de Deus somente. Beije o filho. Não beije o Lula. Não beije o Xandão. Não beije qualquer maldito do governo brasileiro que esteja contra Cristo. Beije o Senhor Jesus de Nazaré, Filho de Deus Salvador. Vamos orar mais uma vez. Deus bendito, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. Nós temos crido que fomos chamados para ser parte do seu povo e sermos seus filhos. Mas nós ainda estamos aqui nesse mundo pervertido, transgredido, quebrado pelo pecado e rodeado de pecadores que transgridem contra o Senhor e tentam se livrar do Senhor, não somente individualmente, mas também coletivamente. Se unem nas suas perversidades, nos seus planos da madrugada, achando que podem matar Deus. E nessa tentativa insana, esses homens o que fazem é trazer juízo sobre todos os que estão sob seu governo, sobre todos os que estão sob a sua condução. E nós, então, claramente temos vivido juízo do Senhor por causa da crueldade da nossa coletividade pecaminosa, do nosso mundanismo no Brasil. Pai, nós queremos pedir a misericórdia do Senhor sobre nós. Livra-nos de nós mesmos, Senhor. Livra-nos de nós mesmos. Livra o Brasil do brasileiro. E com a tua misericórdia nos alcança. Elevando o nosso olhar para Jesus. Que nós possamos compreender a nossa real necessidade. E não só isso. Possamos achar perdão para os nossos pecados. E vida plena e eterna. Senhor, nos livra dos maus governantes. Tem misericórdia do Brasil. Não permita que a gente fique jogando a culpa das nossas mazelas, dos nossos pecados, das nossas crueldades nas outras nações. Quando, na verdade, somos nós mesmos que estamos na calada da noite, fazendo o circo do julgamento divino. Tem misericórdia, Senhor. Perdoa o nosso país, perdoa a nossa nação, perdoa o nosso povo. E traz paz ao Brasil. Nós precisamos da Tua graça, da Tua misericórdia. Como indivíduos, mas também coletivamente. Senhor, não nos deixe confortáveis com as migalhas que os governos nos oferecem para nos iludir da sua maldade. Não. Mas leva o nosso olhar e leva o nosso coração para as coisas mais excelentes. Especialmente a glória do Senhor e a majestade do Senhor. Que nós então não estejamos satisfeitos com o prato de lentilha, com as alfarrobas que os homens tentam nos oferecer, mas que a nossa alegria, satisfação e plenitude esteja somente no Senhor. E o nosso desejo seja em ver o Seu nome exaltado em todo o Brasil. E Cristo declarado como Filho de Deus, Salvador. Abençoa-nos individualmente e coletivamente aqui, como povo do Senhor, para fazer essa afirmação. E vivermos assim, em lealdade somente a Ti. Em nome de Jesus nos abençoe e nós oramos. Amém.